Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um Conexão CEPACO. É o nosso podcast, esse espaço do Colégio Professor Alice do Carmo Oliveira, que oferece a todos vocês para a gente compartilhar os projetos, os trabalhos, os resultados da educação da nossa escola com os nossos alunos. Hoje, o nosso episódio fala sobre Olimpíadas. Nós já tivemos um primeiro episódio falando sobre Olimpíadas, que foram as Olimpíadas de Matemática, e hoje vamos falar de mais Olimpíadas que o colégio desenvolve e executa durante o ano, que é a Olimpíada de Língua Portuguesa, Astronomia e Astronáutica, a Olimpíada Nacional de Ciências, também a Olimpíada Brasileira de Língua Inglesa. E para falar sobre essas Olimpíadas, nós estamos recebendo aqui professores, coordenadores da escola, professora Miriam, professor Mário, professor Max, e nós já iniciamos conversando com a professora Miriam que, além de coordenadora, também professora, e já trabalhou a Olimpíada de Língua Inglesa no ano passado. O colégio foi a primeira vez, não foi, professora? Isso, exatamente. Ano passado nós tivemos a primeira fase, que nós ficamos inscritos, Fizemos a primeira edição, A primeira edição, e já teve resultado, inclusive, já com bons resultados alcançados, e agora em 2025 novamente. Então, queria já desejar as boas-vindas para você, e que bom também trabalhar a língua inglesa também nesse aspecto de tratar também como uma Olimpíada, de participar de uma Olimpíada. Realmente é uma Olimpíada muito rica, A gente participou ano passado com 6 alunos. Desses 6 alunos inscritos, nós tivemos 4 medalhas, Então foi um resultado muito bom. Para a primeira vez que a gente estava participando, a gente vê como um resultado, excelente. A Olimpíada de Língua Inglesa, ela é trabalhada com quais turmas, com quais alunos? Pronto. Ano passado nós trabalhamos do 6º ao ensino médio, Foi até o 2º ano, mas essa Olimpíada ela pode ser trabalhada a partir do 4º ano do ensino fundamental. E que tipo de conteúdo é trabalhado dentro dela na língua inglesa? Pronto, ela é uma prova realizada online, ela é trabalhada a leitura, a escrita, Ela tem toda essa parte auditiva também. Ela é uma prova completa e um nível muito bom, é um nível excelente. E como você tem visto, tia Miriam, esse trabalho já encarando, porque assim, o bilíngue, até para quem não sabe, o CEPACO, ele trabalha o bilíngue aqui na escola desde as primeiras séries, lá da educação infantil, os alunos já começam a ter o contato com a segunda língua, E a partir do momento que o colégio também implantou essa Olimpíada, como você tem visto essa evolução, o aprendizado dessa segunda língua aqui na escola? É uma evolução muito grande, Nós temos o bilíngue a partir do Infantil 2. As nossas crianças do Infantil 2, elas já iniciam com as aulas, de bilíngue. E elas vão até as nossas turmas, do ensino fundamental. E a gente vê uma evolução muito grande. E principalmente quando os alunos já começam a perguntar se vai ter a Olimpíada ou não, como já aconteceu esse ano, E eu, calma, quando a gente retornar, a gente já vai fazer a inscrição de vocês, para já começar a preparação para a prova, que vai ser dia 29, de outubro. E como foi ter visto, assim, sentir para você esses resultados já no primeiro ano de participação, já ter esse resultado? Como foi que vocês receberam, assim, uma notícia dessa, do aprendizado, do esforço e a dedicação deles ter se transformado, em resultados? Foi excelente, porque a gente vê que a melhor coisa foi a gente ver esse ano eles buscando, Eles procurando fazer a Olimpíada novamente. Então essa foi a melhor parte, foi ver esse resultado. As medalhas é consequência do estudo apresentado, do que eles vêm vivenciando ao longo dos anos, Então, assim, é gratificante a gente ver essa evolução deles, e mais gratificante ainda é a gente ver eles procurando realizar. É tanto que um aluno, essa semana passada, ele falando comigo, tia, ano passado eu não consegui passar, eu não consegui a medalha, mas esse ano você pode ter certeza que esse ano eu consigo. Aí isso deixa a gente muito feliz,
Ele se motivou ainda mais, né? Mesmo não obtendo aquele resultado que ele esperava. Que legal. Já eu falo com você sobre as expectativas para essa próxima, né? Que você disse que vai abrir, ainda vai fazer as inscrições. Já a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas eu queria saber também do professor Mário. O professor Mário, ele ensina a língua portuguesa aqui também na escola, a língua inglesa também, né? E o professor Mário, ele é um apaixonado por astronomia, assim como eu, também gosto demais desse assunto de astronomia e astronáutica. Enfim, como é que está sendo também trabalhar todos esses aspectos, esses ensinamentos aqui na escola? Seja bem-vindo, professor Mário. Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou apaixonado por astronomia desde criança também, e um dos meus sonhos consegui realizar aqui também no CEPACO, que era trazer o telescópio e a gente fazer uma observação da Lua. Tá? Os alunos puderam ver as crateras da Lua, ficaram fascinados. Realizei esse sonho, assim como professor, e um pouco voltando à minha infância, e com os alunos, então foi muito satisfatório para todos. Trouxe também para eles uma luneta de Galileu, montamos, observamos um pouco. Para a próxima semana, até no bilíngue, nós vamos ter vou trazer novamente o telescópio e nós vamos fazer mostrar um pouco dos planetas, juntamente com outros professores, e incentivá-los a entender um pouco do universo, que é uma coisa ainda que, na minha concepção, a gente precisa entender um pouco. Também fizemos um relógio solar, foi um momento de muito encanto para os alunos, porque eles puderam medir o tempo, né? Que a gente vai dizer ver as horas, mas medir o tempo. Ficaram encantados também. Uma descoberta assim para eles, né? Uma grande descoberta, e principalmente para mim, que a gente aproveitou bastante. E faltava fechar com a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Então, é um sonho realizado, apesar de ser da gramática e da língua inglesa. E aí, conversando com a Tiana Verônica também, aí nós conseguimos organizar e esperamos crescer muito nessas Olimpíadas. Não pensar nas medalhas. É bom, é importante, mas o conhecimento vai além, porque envolve um pouco de geografia, envolve um pouco envolve física, envolve a interpretação textual. Então, estamos conectados. Que legal. E sobre a língua portuguesa, que também você trabalha, fale um pouco sobre ela. A língua inglesa é outra paixão, a língua portuguesa, desculpa, outra paixão também. Essa Olimpíada, ela é um pouco diferente. Exige uma preparação e um cuidado para resolvê-la. Mas quando eu falo esse cuidado, é porque as questões são montadas visando uma interpretação e um raciocínio, a meu ver, lógico dos alunos. E aí mistura um pouco de gramática, de novo, a interpretação textual, e aí vai para a percepção dos alunos sobre a questão. O valor dessa Olimpíada, ela é engrandecedor porque ela traz a nossa cultura, tanto um pouco da literatura, quanto um pouco da nossa língua materna, e principalmente sobre a parte de vocabulário, que é o que mais pega futuramente para os alunos em concurso. Eu falo muito para os alunos, nós nos preparamos bastante para fazer um concurso, estudamos sujeito, verbo, complementos, e o que mais pega são essa parte de vocabulário. Cai uma palavra, posso dar um exemplo de chá com X, X-A, acento agudo no A. Então não existe essa palavra, tio. Existe e significa um título dado a um soberano do Oriente. Então, essa Olimpíada nos prepara não só para o mundo, mas pensando também nas conquistas dos alunos. As medalhas são consequências. Nós tivemos uma aluna premiada, né? E temos também menções honrosas, mas a cada ano nós percebemos que os alunos eles querem participar pelo nível dessa avaliação. Então, nós nos preparamos como professor e nós estudamos bastante para que a gente consiga levar
não só levar o melhor e também entender as questões. O professor Mário tocou num assunto que eu acho também muito pertinente e importante, até porque também estamos nos aproximando, que é do Enem, né? E aí a pergunta que eu quero fazer para o Max agora, dando as boas-vindas para ele, ciências é outro tema também muito importante, que deve ser muito bem trabalhado, visando também a prova do Enem. Como é que você também está trabalhando a Olimpíada e também trabalhando essa preparação dos alunos para o Enem que está chegando? Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, meus queridos colegas, boa tarde a todos os ouvintes. A questão da ciência, a própria palavra em si, né, a etimologia da palavra significa a busca de respostas, a busca de conhecimento. E aqui a gente sempre tenta fazer isso com excelência, certo? Tanto que, falando de ONC, ano passado foi o segundo ano que a gente participou. E nós aqui da Serra fomos a única escola da Serra que teve um medalhista de ouro, que foi o Ravi, certo? Ele foi o único, não teve aqui. Se a gente pegar porcentagem de menção honrosa, de medalhas de bronze, de prata, nós tivemos uma relação de porcentagem muito alta, né? Até porque a ONC, ela, nos últimos anos, ela tem aumentado o nível. Quando ela surgiu para fazer, as primeiras provas elas eram exclusivamente físicas. Aí ela passou a ser online ou física. Só que agora ela é exclusivamente online. E é interessante porque assim, a ONC ela é feita por várias instituições. Ela tem 5 temas principais. A astronomia, né? Tem a astronomia, ela tem a física, ela tem a biologia, a química e história. Por incrível que pareça. É interdisciplinar, né? Sim, ela vê a história de alguma coisa, ela sempre engaja tudo. E é interessante que nesse modelo exclusivamente online, eles não colocam só... Muitas questões que são trabalhadas em Olimpíadas, no próprio Enem, tem uma figura lá para a gente poder interpretar. No modelo online tem GIFs, tem vídeos, tem tudo. É muito mais interessante, isso interage mais com o aluno, faz com que ele... olha o que é isso aqui, é uma coisa diferente. E nos últimos anos, a ONC ela tem aumentado muito o nível, tanto que para a história, quem elabora a prova é a Unicamp. A Unicamp a gente sabe o que é. A biologia, quem prepara é o Instituto Butantan. E as sociedades brasileiras de matemática, física e astronomia elaboram as provas. Um dos maiores órgãos que trabalha cada tema no Brasil, né? Exatamente. É uma prova de um nível absurdo, né? Eu digo até superior para cima. Né? São doutores, pós-doutores que elaboram essa prova. Que, de certa forma, puxa a questão do Enem, essa questão de interpretar questões, interpretar situações, e isso de fazer Olimpíadas, traz o aluno para próximo da realidade da universidade, de pré-universidade, na verdade. E isso é muito rico. Né? É muito interessante que na ONC, eu não sei se as demais Olimpíadas que estão sendo citadas, creio que não, mas a ONC, ela tem, acho que sim, né? Tem algumas faculdades, algumas universidades, elas têm uma ingressão por Olimpíadas. Então, se o aluno, desde pequenininho, faz Olimpíadas e se destaca, ele tem vaga olímpica para qualquer um dos cursos que a faculdade oferece. E isso é uma coisa muito, né, louvável que a gente tem feito aqui, porque a gente vai colher os frutos. Né? As medalhas são consequências, mas o aprendizado do menino, o aprendizado da criança, né, a interação dele com o mundo externo, acho que isso aí é mais importante do que qualquer coisa. Aqui no CEPACO, você trabalha a Olimpíada de Ciências em quais turmas? Todas. A gente escreve, a tia Verônica, a gente pede para inscrever. Foi no mês passado, a primeira fase, elas são divididas em 2 fases. Né? A primeira fase, que é todas online, certo? A primeira fase são de 20 questões online, de múltipla escolha. A segunda fase são 10 questões discursivas. O aluno faz a questão no papel em branco, manda a foto e aí eles avaliam. Né? Tem menção honrosa, tivemos muitas menções honrosas, inclusive no ano passado, e esse ano Em que pé está agora nesse ano de 2025?
Como assim? Já em que fase está? Já passamos a segunda fase. Já passou a segunda. Foi dia 11 e 12. A segunda fase, dia 11 e 12 desse mês, certo? A primeira fase foi no dia 21 do mês passado, né, de agosto. E agora a gente já fez. A gente está na expectativa para as notas. Se Deus quiser, né, mais algum... Pelo menos algumas sucesso. honrosas, porque a organização distribui só 400 medalhas. Por isso que então vai filtra mais ainda, seleciona mais ainda. a nota de corte foi altíssima, né, para as primeiras fases, tipo de 20 questões, era 17 de cada nível, são 5 níveis, né? E, enfim, a gente... Vamos ver o que Deus tem reservado para a gente e nosso trabalho... A gente vai colher mais frutos aí, com certeza. E professora Miriam, no caso da Olimpíada de Língua Inglesa, você disse que ainda a fase de inscrição ainda vai acontecer, né? Quais serão os próximos passos? Como é que os alunos estão engajados para fazer? Fale aí das perspectivas. Pronto, nós estávamos esperando, né, passar mais a Olimpíada de Língua Portuguesa, a dos meninos, né, e tudo. Aí agora, a partir do dia 6, nós vamos realizar, né, iniciar as inscrições. Já abriu, né, já estavam abertas, mas a gente vai iniciar mesmo, focar a partir do dia 6 e vão encerrar dia 20. E a prova, durante esse período, a gente vai trabalhar para realizar a prova dia 29. E os meninos mesmo é que estão procurando, né? Tia, quando é que a gente vai fazer? Quando é que vem a inscrição? Aí eu, calma, vamos esfriar a cabeça dessas que nós já fizemos para iniciar essa. Mas você está com a expectativa para essa? Pelos próprios alunos, né, o termômetro deles, eu acredito que essa vai ser bem melhor do que a do ano passado, porque eles vivenciaram e eles gostaram, né? Então, a perspectiva é que seja bem melhor e que a gente tenha bem mais inscritos, né? Porque ano passado, a gente já iniciou, né? Já quase nos últimos dias das inscrições, inclusive foi uma mãe que indicou pra gente, e a gente acatou a ideia da mãe assim que ela falou e já lançamos para os alunos. Então, assim, a gente foi, né? Meio que pego de surpresa, né? Surfou a onda, né? Aí, esse ano, a gente já está mais organizado, já vamos pegar esse período maior, preparar os meninos para o dia 29 realizar a prova. Então, parabéns aí, que vocês tenham muito sucesso e que realmente os resultados venham a acontecer. E o resultado, eu sempre também digo, o resultado principal não é a medalha, o certificado, não. O resultado principal é o progresso e a evolução que você vê em cada aluno, não é isso? Para mim, o meu melhor resultado é ver os meninos esse ano procurando fazer, né, essa Olimpíada. Esse já é o melhor resultado de todos. E eu queria também só falar a respeito da Olimpíada de Literatura, que esse ano a professora Emiline trabalhou com os nossos alunos, né? O primeiro ano também pego de surpresa, né? É uma Olimpíada relativamente nova e nós tivemos também poucos alunos inscritos, se não me falha a memória foram 4 ou 5, mas desses inscritos nós tivemos 2 medalhas também. Então foi um trabalho... Índice fabuloso, né? Então eu queria agradecer a você, tia Miriam. Se você fique à vontade para acrescentar algo mais, para suas considerações, e o nosso espaço aqui no nosso podcast estará sempre aberto a você. Agradeço demais a oportunidade, né? A gente sempre está aqui buscando fazer o melhor para os nossos alunos, desde a educação infantil, onde sou coordenadora, né? Estou como na coordenação, e também as nossas turmas do fundamental e médio, a gente está procurando sempre fazer o melhor, e com certeza resultados melhores sempre vão vir, porque nós temos, né, os melhores alunos, nós estamos sempre procurando os melhores resultados. Muito obrigado. Você também, tio Mário, quais as perspectivas aí, expectativas ainda para o decorrer dessas atividades que estão sendo desenvolvidas, tanto para a língua portuguesa, para também a astronomia, a astronáutica? Como é que você vislumbra aí os próximos passos? Sempre as melhores expectativas, porque o CEPACO costuma plantar a ideia e os alunos, eles recebem de braços abertos e executam com tanta maestria que, assim, como professor, eu fico realizado,
né? Assim, essas Olimpíadas é no dia a dia na sala de aula, é no dia a dia na convivência. Nós percebemos que vamos fazer nós lançamos a ideia e os alunos abraçam e estudam. Vocês veem aqui, ó, todas as Olimpíadas da gente tem resultados positivos. Então, primeiramente, pensar no conhecimento e no que nós podemos passar para os nossos alunos, e as medalhas são consequências, mas eles correm atrás, eles querem, e assim, como professor muito realizado, e tenho certeza que os alunos também gostam desses desafios, e plantando esses desafios nessas crianças, para que eles, quando façam, por exemplo, um Enem, já estejam mais preparados e conscientes do que esperar e do que fazer. Muito obrigado a você também pela participação aqui no nosso Conexão CEPACO, e estaremos sempre também abertos, com esse espaço aberto para você. Obrigado. A você também, professor Max, também gostaria de parabenizá-lo também por todo o trabalho que você já desenvolve, já há muitos anos aqui no CEPACO, somos colegas de muitos anos aqui na escola. Parabéns pelo trabalho que você realiza. Quero lhe desejar também muito sucesso, que mais resultados possam vir, e principalmente aquele resultado de você ver no seu aluno o interesse, o gosto e de querer sempre mais, buscando sempre mais. Eu costumo dizer que esse é o nosso DNA, né? O DNA CEPACO. Já estou aqui há um tempinho, já graças a Deus tem dado tudo certo e vai continuar. Pode contar comigo, todo mundo que já... É muito gratificante a gente ver médicos, dentistas, advogados que... Tio, tô ficando velho desse jeito. Tô nem sou tão velho assim, mas é muito gratificante. E essa nova página essa nova era de Olimpíadas que a gente está vivendo agora, eu não tenho dúvidas que aí vai ter mais resultados na frente. Não há dúvidas, eles não deixam de ser treineiros, né, fazendo essas provas de nível alto. E assim... A ONC, falando de ONC, ela é feita no segundo semestre. No ano que vem, eu vou conversar com a tia Verônica, não sei como é que vai ficar, mas a gente vai fazer a Olimpíada Brasileira de Biologia. Esse é um sonho que eu tenho para aplicar aqui também, né, para a gente ver, em biologia mesmo, não só física e química, que eu acho um pouco complexo ainda, mas a de biologia, essa eu vou fazer questão que os meninos façam no primeiro semestre, lá para maio, junho, eles fazerem também. Muito obrigado também pela participação, e sempre que precisar estaremos aqui à disposição, tá bom? Gratidão. Então é isso, hoje o nosso Conexão CEPACO, o nosso episódio foi falando sobre essas Olimpíadas, falamos aqui de língua portuguesa, astronomia, astronáutica, ciências e também da Olimpíada Brasileira de Língua Inglesa. Sucesso para vocês, viu, alunos? Isso que a gente pode desejar, continue estudando, se esforçando, o resultado vem e vem mesmo. Então, muito obrigado a todos, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Um abraço e até a próxima semana com mais um Conexão CEPACO. Um abraço e até lá!